Esse é mais um vídeo da série Por que que os salários dos jogadores ainda atrasam no Brasil. Nós já falamos, e é uma série e é interessante que você veja para entender direitinho, são vídeos curtos e vai te dar um panorama geral de toda a situação. Nós já falamos do fim do passe, né, da promulgação da Lei Pelé, simultaneamente, da Timania, do Profut, das convenções coletivas, ou por que que os clubes não negociam, por que que eles têm medo da negociação. E exatamente na sequência, por conta de uma não negociação, nós temos que falar do regulamento das competições, tanto nos campeonatos paulistas quanto nos campeonatos brasileiros. Por quê? Porque depois de nós ajuizarmos um dissídio coletivo, que eu já expliquei em outro vídeo, que é um processo quando os sindicatos, os representantes de patrão e empregado não chegam a um acordo, quando você leva o processo para o tribunal, isso se caracteriza o dissídio coletivo. Quando nós ajuizamos um dissídio coletivo lá em 2011, e os clubes com medo da negociação, e hoje a gente sabe por quê, porque eles não querem assumir novas responsabilidades, com aquela pressão nós conseguimos mudar o foco e trazer para dentro do regulamento da competição um artigo que inibe o atraso salarial. Se o clube perdeu ponto, se o clube atrasa salário, ele perde ponto, ele tem a possibilidade de perder ponto. Mas é a perda de ponto que a gente quer? Não, a gente quer que o clube pague salário em dia, né? Pois bem, e isso funcionou. Então, desde 2012, existe no regulamento dos campeonatos de São Paulo, e depois, 2014, também daqui, e eu como presidente da Federação Nacional, negociei com a CBF, e nós conseguimos levar para lá, porque os dirigentes perceberam que era um bom mecanismo. E isso funcionou muito bem. De 2012 a 2015 funcionou muito bem. Nós só tivemos um problema, que foi com o Paulista de Jundiaí. Os atletas ficaram sem receber seus salários e nos procuraram. 9 atletas nos procuraram. E nós fazendo a denúncia, tem todo um procedimento para essa denúncia também. Nós temos que fazer a denúncia para o Tribunal Desportivo, para que o Tribunal Desportivo notifique o clube, e ele tem um prazo de 72 horas, ou para mostrar o recibo dos pagamentos dos salários, ou para pagar os salários, que, repetindo, é o que a gente quer, que os clubes paguem os salários. Em não acontecendo, aí sim, o tribunal notifica a federação para que ela tire os pontos dos clubes. Do clube, no caso, seria o Paulista. E aconteceu muito bem. 9 atletas vieram aqui, nós fizemos a denúncia, o tribunal deu prazo para o Paulista pagou os atletas. Ponto. Ficou tudo resolvido. Os clubes, sabendo que isso acontecia, durante um grande período, nós não tivemos mais problemas com relação aos atrasos salariais. Só que os clubes, percebendo que isso era um entrave, fizeram um trabalho político no tribunal. Houve uma mudança na presidência do tribunal, de 2015 para 2016. Fizeram um trabalho político. Em 2016, nós mandamos 9 denúncias para o Tribunal de São Paulo, 9 denúncias, e o tribunal ele não autuou. O que é autuar? É receber e dar o processamento devido para ela, para essa denúncia. O tribunal não autuava dando, sob alguns pretextos que em termos de direito não se aplicam. Ou seja, era só uma questão política de beneficiar os infratores, de beneficiar os descumpridores. Em paralelo a isso, no Tribunal Desportivo da CBF, quando o Santos estava com um problema muito sério, logo no início da gestão do presidente Modesto Roma Júnior, nós fizemos a mesma coisa. Fizemos a denúncia e o presidente Modesto esteve na sede do sindicato e explicou que faria o pagamento na outra semana, que ele estava com um saneamento, estava saneando as dívidas do Santos, e faria o pagamento como de fato fez. Pronto, missão cumprida. A partir daí também, o próprio departamento jurídico da CBF emitiu um parecer querendo mudar todo o entendimento jurídico a respeito da matéria. Ou seja, aí os clubes começaram a ter a segurança de que não perderiam pontos e começaram a voltaram a atrasar os salários. Então,
essa função, essa negociação que a gente gente não faz a negociação só para proteger e defender a nossa categoria. A gente faz a negociação para defender o futebol como um todo, inclusive o clube, né? Esses mecanismos não são novidades na Europa, não são novidade na Espanha. Como eu falei em outros vídeos, na Europa, na Espanha, o clube que não paga salários, ele tem até o começo do outro ano para poder pagar salário. Senão, ele descende, ele volta, ele baixa de divisão. Na Inglaterra não se fala em atraso de salário. Na Alemanha não se fala em atraso, não pode atrasar salário. Na Itália, às vezes acontece nos clubes menores, mas é reparado rapidamente. Nos outros países também não há atraso de salário. O próprio futebol, a própria federação com os clubes entende que isso é muito ruim para o futebol. Há uma grande perda de credibilidade. Perdendo credibilidade, perde-se recurso financeiro. Perdendo recurso financeiro, não se sustenta. Então, esse círculo vicioso que a gente ainda tem no Brasil é por conta da mentalidade dos nossos dirigentes. Não só dos clubes, mas das federações e da CBF. Enquanto isso, a gente fica entrando com as ações, infelizmente, porque nosso interesse seria negociar e resolver o problema. Não é justo, nós já mostramos várias vezes que não é justo que um clube ele assuma uma dívida gigantesca para ganhar um campeonato, enquanto que o outro consegue pagar seu elenco e sai no meio e termina o campeonato no meio da tabela. Não é justo. Isso fere a integridade da competição. E é exatamente por isso que a gente vem trabalhando tanto, não só para defender a nossa categoria, para defender os atletas, mas para defender o futebol e o seu clube. E como eu disse no outro vídeo, se você é torcedor e ainda não percebeu, e apoia que seu clube faça contratações, que ele vá buscar atletas no estrangeiro para poder ser campeão, presta bem atenção, que amanhã você pode estar se lamentando como os torcedores do Vasco, do Fluminense, do Botafogo e da Portuguesa. Tá? Esse é mais um vídeo e você vai entendendo ao longo dessa série por que o futebol brasileiro ainda atrasa os salários.